Move it, move it, move it! Hey, I'm the teacher! Oi pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre coesão em grupos, mas antes de falar o que é coesão e o que é esse processo grupal, a gente tem que entender de fato o que são grupos. Grupos têm inúmeras definições dentro de psicologia e eu trouxe uma para vocês que na verdade tem todos os elementos que a maioria das definições tem. Então, o grupo é um conjunto restrito de pessoas ligadas pelo tempo e espaço e articuladas por sua representação interna. Essa definição, ela traz a ideia de que é um conjunto restrito. Isso quer dizer que não é uma multidão de pessoas, que quer dizer que é um grupo. Então, um grupo ele tem que estar ligado de alguma maneira por essa representação interna que está aí descrito. Por isso, a gente tem uma coisa bastante importante de lembrar quando estamos falando de grupo, que é justamente a premissa de que o grupo é mais do que a soma dos seus membros. Isso quer dizer que nem todo aglomerado de pessoas, mesmo que restrito, mesmo com o mesmo objetivo, é um grupo. Então, por exemplo, se você está numa fila de cinema, ali todo mundo tem um grupo de pessoas, tem o mesmo objetivo, que é assistir ao filme, mas não necessariamente vocês se constituem enquanto um grupo. Então, nesse caso aqui, é justamente essa ideia que está expressa de que grupo é mais do que a soma dos seus integrantes. Inclui também as relações que esses integrantes têm entre si, os vínculos, as representações. Então, é uma coisa bastante interessante da gente conhecer. Mas eu convido a você a ver mais definições de grupo, porque uma acaba completando a outra. Por isso que a gente não tem ainda uma definição que a gente chama de definição única, ok? Então agora a gente vai entender um pouquinho por que a gente decide entrar em um grupo. A gente já sabe que é um grupo, o que é um grupo, a gente já sabe que nós mesmos participamos de vários grupos. Mas por que a gente faz parte de grupos? Então basicamente é uma coisa meio genética, não genética por assim dizer, mas é um comportamento que foi aprendido com a nossa evolução, a evolução da nossa espécie. Então, algumas necessidades humanas são supridas uma vez que você faz parte de um grupo. Então, por exemplo, sobrevivência, filiação, satisfação de aspirações e desejos. Então, foi muito mais fácil para a nossa espécie sobreviver uma vez que estávamos dentro de um grupo. Por isso que fazer parte de um grupo é uma coisa natural para a gente. Informação também é uma das coisas, das funções que o grupo tem. Então, os grupos eles tendem a ser fontes de informação que ajudam a gente a entender melhor o nosso entorno social. Outra coisa também é que os grupos nos ajudam a tomar decisões. Então, a gente acaba tendo outras visões, conflitos que, na verdade, podem ser positivos e nos ajudam a tomar a decisão mais correta dentro de determinadas circunstâncias. Outra coisa interessante é identidade. E essa aqui é uma das principais coisas que tem quando a gente fala de grupo, porque os grupos nos ajudam a formar a nossa identidade individual. E tem teorias que falam justamente sobre este aspecto aqui. E tem mais uma coisa também, que são as normas, as regras. Então, as normas sociais orientam a nossa conduta. Uma vez parte de um grupo, você sabe como agir em determinados contextos. Então, a gente tem uma série de funções que os grupos cumprem e por isso que a gente, na verdade, faz parte de grupos. Outra coisa interessante que ocorre dentro de um grupo são os chamados processos grupais. Os processos grupais, na verdade, eles implicam isso aqui, que é uma rede de relações que são caracterizadas por serem o que a gente chama de equilibradas. Eu falei para vocês que a aula era sobre coesão em grupos, e coesão é um dos processos grupais. Os mais famosos são coesão, que a gente viu aqui, liderança, status, normas e papel social. Podem ter outros processos grupais citados na literatura, claro, mas esses aqui são os mais comuns e mais estudados pelos estudiosos de psicologia social. E a gente tem essa questão também, os processos existem porque a realização de um determinado objetivo grupal, ele na verdade impõe algumas tarefas e regras que regulam essas relações entre os indivíduos e na verdade os processos ajudam a fazer com que essas relações aconteçam de determinada maneira, ok? Então agora a gente vai falar literalmente sobre a coesão para entender de fato o que quer dizer um grupo coeso. Coesão, mais claramente dita, é a pressão exercida sobre os membros de um grupo para que um determinado membro daquele grupo permaneça. Então é uma pressão exercida, né, sobre os integrantes de um grupo para que ele continue lá,
para que eles continuem dentro daquele grupo. Então a gente tem essa ideia de que a coesão, ela é uma resultante das forças que agem sobre você, sobre aquele grupo em específico, para que ninguém saia dele. É a força que une o grupo, por assim dizer. Então aqui a gente tem algumas coisas interessantes. Quanto mais coesão a gente tem dentro de um grupo, maior é a satisfação dos membros. Então, mais felizes, mais satisfeitos eles vão estar por fazer parte daquele grupo. Quanto maior a coesão, maior também vai ser a influência exercida pelo grupo. O que eu quero dizer com isso? Maior vai ser a influência que o grupo exerce sobre os indivíduos, sobre os membros, você. Quanto maior a coesão, também maior a comunicação e maior a produtividade. Claro que essa questão da produtividade também tem outros pontos a serem considerados, mas a coesão também é interessante para aumentar a produtividade. E uma coisa interessante que a gente não pode deixar de comentar é que também há algumas desvantagens associadas a muita coesão dentro de um grupo. E uma delas é o chamado pensamento grupal. Você provavelmente já ouviu essa palavra antes, mas pensamento grupal nada mais é do que aquela conformidade que é tão grande dentro do grupo que as decisões deixam de ser, vamos dizer que racionais, porque os membros do grupo deixam de emitir certas opiniões ou coisas que sejam diversas daquilo do que a maioria dos integrantes estão pensando. Então acabam que algumas decisões tendem a ser pela maioria do que necessariamente avaliando todos os lados e todas as possibilidades. Então isso aqui, na verdade, é uma desvantagem que vem da coesão grupal. Agora a gente vai responder essa questão só para ver se você entendeu bem esse conceito. Aqui diz o seguinte: quanto maior a diversidade e o grau de participação criativa dos membros do grupo, maior será o nível de coesão e integração grupal e mais intensa será a consolidação da cultura do grupo. Vamos entender aqui, nós temos que decidir se essa questão é certa ou errada. E aqui a gente pergunta basicamente se de fato quanto maior a diversidade e maior o grau de participação que ele chama de criativa, maior será a coesão. Então o que a gente tem que pensar é que a coesão tende a forçar os membros a permanecerem no grupo, certo? Então, quanto mais você pensa como os membros daquele grupo, mais chance você tem de permanecer no grupo e mais chance você tem de ter a coesão maior. Então, na verdade, quanto maior a diversidade, ou seja, diferentes pessoas que pensam de maneiras diferentes, que tenham participação criativa, por assim dizer, que tenham aqueles comportamentos diferentes, não necessariamente será maior o nível de coesão. Por isso que essa afirmativa aqui está incorreta, está errado dizer que quanto maior a diversidade e o grau de participação criativa, maior é a coesão. Eu espero que você tenha gostado e que tenha acertado essa questão. Até a próxima!